privilégio maravilhoso que temos de prestar culto ao nosso Deus, mesmo à distância. Que nesse momento estejamos nos desligando das outras coisas, agora do WhatsApp, de outras coisas que venham nos distrair, e que possamos estar atentos, com os corações voltados para este culto que somente ao nosso Deus é devido. Vamos dar início no culto, lendo a palavra de Deus. Convido os irmãos, segundo o livro de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, eu estarei lendo os versículos 14, 15 e 17. A palavra de Deus nos diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E o 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Louvado seja Deus, porque as coisas antigas já passaram. Hoje nós temos o privilégio de servir a Deus, sermos servos do Senhor, fazermos parte da sua família. Vamos nesse momento ter uma oração de adoração, de louvor ao nosso Deus. Convido para essa oração o nosso irmão Constantinos. Amado e querido Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos, Senhor, hoje, Senhor, reunidos, mesmo à distância, Pai, para ouvir, Senhor, a Tua mensagem. Clamamos, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia nas nossas vidas. Que sejamos, Senhor, agraciados, Senhor, com entendimento, Pai, para que seja, Senhor, essa palavra direta aos nossos corações, nos suprindo, Senhor, da nossa necessidade espiritual. Conforta-nos, Senhor, edifica-nos, Pai, e exorta-nos também, Senhor, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Seja assim, Senhor, com toda a Tua igreja, Senhor, na face da terra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Cantemos agora com alegria o hino 284, Obediência. 284. Nem sempre será para onde eu
Abramos agora a palavra de Deus, passando para o nosso momento de confissão. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas 22, eu estarei lendo dos versículos 24 a 27. Lucas 22, a partir do 24, nos diz: Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Possamos aprender com o exemplo do Senhor Jesus a sempre servirmos. E é um momento adequado para confessarmos os nossos pecados a Deus, confessarmos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, tudo que temos feito que desagrada ao Senhor. Esteja em alguns momentos em oração silenciosa, pedindo que Deus perdoe seus pecados, confessando Ele cada um dos mesmos, e após alguns instantes eu estarei fazendo uma oração em voz audível. Senhor, confessamos que temos pecado diante de Ti, seja por palavras, pensamentos, atitudes e até mesmo por omissões. Pedimos, perdoa-nos, Senhor, purifica os nossos corações, faz com que estejamos quebrantados diante de Ti. Toque em nossos corações, para que haja genuíno arrependimento. Mas faz com que possamos confiar em Cristo. E pelos méritos dEle, por causa da obra dEle, nós suplicamos, perdoa-nos os nossos pecados. Aceita a nossa adoração. Ao mesmo tempo que pedimos perdão, Senhor, já agradecemos também pela certeza que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado e que por causa da obra dele nós temos o privilégio de estarmos na Tua presença. Por intermédio dele nós temos acesso a Ti. Nós agradecemos por tão grande salvação. No nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus mais uma vez, irmãos, agora na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, a princípio, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo 2,15 nos diz: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E ainda o capítulo 3, a partir do versículo 14, que vai nos dizer o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação,
pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos agora ter uma oração de intercessão, pedindo que Deus nos ajude a de fato permanecermos firmes diante dele, em obediência, conforme tudo que temos aprendido da sua bendita palavra. Vamos ter esse momento de intercessão, suplicando pela vida da igreja, mas intercedendo também por outras questões importantes também. Vamos orar. Senhor, queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, queremos colocar diante de Ti a Tua igreja. Sê com a Tua igreja aqui de Casa Verde, presbiteriana, abençoa cada família, fortalece a fé de cada um dos Teus servos, sustenta a Tua igreja, ó Deus, a cada dia, abençoa o Teu povo espalhado pela face da terra, que se mantenha firme, que busque a Tua presença a cada dia, que procuremos aprender de Ti e colocar em prática em nossas vidas, que façamos diferença nesse mundo. Tem misericórdia, Senhor, de toda a situação que tem ocorrido no mundo como um todo, inclusive na nossa pátria, por conta dessa pandemia, por conta também de tanta violência. Queremos colocar tudo diante de Ti, Senhor, sabendo que o Senhor está no controle, suplicamos que estejas agindo para que essa situação possa voltar ao normal. Suplicamos, coloca a Tua mão poderosa em tudo. Tu que és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, governante, acima de todos, colocamos tudo em Tuas mãos e pedimos mais uma vez, ajuda-nos a descansarmos no Teu cuidado, a confiarmos plenamente em Ti. Cuida dos Teus servos, cuida do Teu povo, cuida de cada pessoa, Senhor, suprindo as necessidades, abrindo portas de emprego, cuidando da saúde, abençoando cada um de acordo com aquilo que mais necessita, mas principalmente o alimento espiritual. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Cantemos agora, meus irmãos, o hino 315, Serviço do Crente, o serviço do crente. Hino 315. Somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus. Com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar. No labor sem cessar, a servir a Jesus com amor. Salvação por seu sangue nos dá.
que possamos trabalhar para o Senhor, realmente cooperar na obra do Senhor, com labor, com alegria, com fervor, até que o Senhor Jesus volte. Vamos abrir a palavra de Deus agora, segunda carta de Timóteo, novamente, capítulo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Segunda Timóteo, eu estarei lendo o capítulo 1, do versículo 1 até o 5, que nos diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Paulo aqui agradecendo a Deus pelo testemunho, pela vida fiel do jovem pastor Timóteo. Muito que agradecer também, porque tudo que de bom que porventura age em nós é por causa da obra do Senhor em nossos corações. Ele é que tem nos sustentado, tem nos dado tudo o que precisamos, primeiramente a salvação e tudo o mais que necessitamos. Vamos ter agora um momento de gratidão a Deus, agradecendo por tudo e também agradecendo porque Deus tem abençoado a igreja, Ele tem sustentado mesmo nesse período de pandemia, por intermédio dos dízimos e oferta dos irmãos, motivo para nós agradecermos a Deus por isso também. Peço que o nosso irmão presbítero Sidney esteja orando neste momento, nos representando. Senhor Deus de Pai Todo-Poderoso, estamos na Tua presença, Senhor Deus. Gratos a Ti, Senhor Deus, pela liberdade que temos, Senhor Deus, de poder Te louvar, Te bendizer, de poder prestar culto ao Senhor. Queremos Te pedir, Senhor Deus, Te implorar, Senhor Deus, que o Senhor possa estar aceitando este culto, Senhor Deus, que só Te é devido, só o Senhor é maravilhoso o suficiente, Senhor Deus, porque mandou o Seu próprio Filho unigênito para morrer por nós, ó Pai. Venha abençoar, Senhor Deus, as pessoas que estão ouvindo este culto nesta hora, Senhor Deus, que Seu Espírito Santo possa estar presente nesses corações, ó Pai, que o Espírito Santo possa estar trabalhando nesses lares, Senhor Deus, e possa estar fazendo a Tua obra nesses lares e nesses corações, ó Pai. Aceita, Senhor Deus, este culto, Senhor Deus, que só Te é devido, ó Pai. Venha ser, Senhor Deus, como pastor, abençoando a vida dele, fazendo nesse momento, Senhor Deus, como instrumento da Tua palavra, Senhor Deus, para transmitir a Sua mensagem conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Pai. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos agora, meus irmãos, para o momento da nossa reflexão na Palavra de Deus. Convido que abram comigo Filipenses capítulo 2. Vamos ler esse trecho da Palavra de Deus que nos diz o seguinte: Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém dá o sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito,
Por um lado, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para totalmente dependentes de ti. Que o teu Santo Espírito me traga iluminação nesse momento, segundo aquilo que eu estudei da tua palavra, meditei, para que a tua palavra fale aos nossos corações. Edifica-nos, fala conosco nessa noite, transforma-nos por intermédio da tua bendita palavra. No nome de Jesus oramos. Amém. Vivemos dias em que virou moda as pessoas dizerem que são servas de Deus, porém na hora de trabalhar na obra do Senhor, não querem, não estão dispostas a colocarem a mão no arado. Outra coisa que infelizmente também acontece muito, são supostos servos de Deus, seguindo determinados homens que na verdade não servem a Deus. Visam apenas os seus próprios interesses e os seus seguidores na verdade não estão preocupados com Deus. Não estão preocupados com a obra do Senhor, estão preocupados apenas com os seus desejos, com os seus próprios interesses. Por outro lado, também sempre houve e continua havendo homens e mulheres dispostos a trabalhar para o Senhor. Pessoas dispostas a trabalhar na obra do Senhor, tanto de crentes no geral, como também líderes, missionários, pastores, presbíteros, diáconos, servos de Deus no geral, têm estado dispostos a trabalhar na obra do Senhor, a colocar a mão no arado, a estarem sempre firmes no Senhor, mesmo diante das dificuldades, apoiando aqueles que estão à frente desta obra maravilhosa de Cristo. É importante, meus irmãos, nós nos lembrarmos do contexto aqui. O apóstolo Paulo, ele continua falando a respeito dos relacionamentos. Ele já tinha falado da importância de os irmãos estarem unidos. Ele dá o exemplo de Cristo, o seu exemplo de humildade. Depois ele fala mais a respeito do desenvolvimento da salvação, do crescimento espiritual dos crentes. E aqui ele vai falar ele vai dar dois exemplos de cooperadores no reino de Deus. E percebam a humildade do apóstolo Paulo aqui, que ele também fala dele mesmo como aquele que trabalha na obra do Senhor, mas nós vimos do versículo 17 e 18, só que ele usou pouco espaço na carta para falar de si mesmo, mas agora ele vai usar um espaço maior para falar de dois cooperadores, pessoas que trabalharam firmemente na obra do Senhor. Nós vamos ver Timóteo e Epafrodito, e é importante também, o apóstolo Paulo aqui com muita sabedoria, ele fala primeiro sobre esses bons exemplos de servos de Deus, fiéis, tementes a Deus, cooperadores, porque logo em seguida no capítulo 3, ele ia falar de pessoas, de ímpios, de pessoas que se diziam líderes, mas que na verdade eram falsos mestres. Ele vai trazer palavras duras a respeito destes. Então nós vamos perceber aqui o contraste, né? Ele fala primeiro daqueles que serviam fielmente ao Senhor, para depois falar a respeito dos falsos mestres que estavam também inseridos ali no contexto de Filipos. Eu queria que nós refletíssemos um pouquinho nesta noite a respeito do seguinte tema: a cooperação correta na obra de Deus. A cooperação correta na obra de Deus, no trabalho do reino de Deus. E isso, quando nós pensamos nisso, nós vamos ver aqui que no começo, Paulo vai falar que a cooperação correta na obra de Deus, ela envolve preocupação com os irmãos e com a obra de Cristo, e isso também, para isso também é importante ter um caráter reto. Então, preocupando-nos com os nossos irmãos, com a obra de Cristo e tendo um caráter reto.
Isso que eu queria refletir um pouquinho aqui a partir do versículo 19. Então, nessa passagem fica claro que Paulo, mesmo estando preso, ele se preocupava de continuar fazendo algo prático em favor da igreja. Ele não desistiu da igreja. E no caso aqui, a igreja dos filipenses, aqueles crentes, eles se preocupavam com o apóstolo, mas ele também continuava preocupado com eles. Havia uma preocupação mútua, tanto da igreja de Filipos para com Paulo, o missionário Paulo, que estava preso ali em Roma, mas vemos a preocupação de Paulo, temos visto no decorrer da exposição dessa carta, do entendimento dela, e vemos aqui novamente. Paulo tinha acabado de falar na carta que ele se alegrava com aquela igreja, mesmo que ele morresse, desde que os filipenses progredissem na fé. Versículo 18, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos, congratulai-vos comigo. Versículo 17, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Então, Paulo, ele tinha recebido notícia daquela igreja por intermédio de Epafrodito, como veremos aqui mais à frente, e no capítulo 1 nós vimos que ele escreve essa carta após receber desse servo de Deus, representante da igreja, ele recebe uma oferta por intermédio dele, e aí depois ele vai escrever essa carta, enviando aos filipenses, provavelmente por intermédio do próprio Epafrodito. Mas ele vai falar aqui a respeito desse servo do Senhor, e ele está tão preocupado com aquela igreja, que ele fala a respeito da possibilidade, do desejo dele, de enviar até eles o seu servo, o seu companheiro, Timóteo, o pastor Timóteo, o seu fiel companheiro. E Paulo espera que Deus lhe conceda mais um tempo de vida, para que ele possa também poder visitá-los, mas ele quer enviar Timóteo a fim de que pudesse receber boas notícias daquela igreja. Ele queria poder enviá-lo e saber que aquela igreja se encontrava bem. Ele queria receber mais notícias deles. Paulo tinha um vínculo muito bom com aquela igreja, ele amava, se preocupava com aqueles crentes. Embora ele tivesse recebido notícias, ele gostaria de receber mais. Mas antes de enviar Timóteo a eles, ele começa a falar um pouco a respeito da vida de Timóteo, da fidelidade de Timóteo como cooperador no reino de Deus. E ele elogia Timóteo, pois era um homem de Deus. Inclusive o seu próprio nome significa quem honra a Deus, ou quem é honrado por Deus. Esse é o significado do nome Timóteo. E Paulo afirma então o primeiro motivo para lhes enviar Timóteo, a saber, o seu cuidado pastoral. Paulo afirmou categoricamente que não havia ninguém comparado a Timóteo. Ele vai dizer, porque ninguém tem de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Irmãos, quando ele fala de sentimento aqui, a ideia é alguém que tem a mesma alma. Paulo está dizendo, ele se preocupa com vocês tanto quanto eu. Ele estando junto com vocês é como se eu mesmo estivesse. Porque ele se preocupa, ele ama a igreja, ele é um pastor. E Paulo aqui demonstra o vínculo profundo que ele tinha com Timóteo, tanto que ele usa essa ideia de mesma alma. Nós temos um vínculo profundo, ele é meu companheiro. Ele ama a igreja, ele se preocupa com vocês. Então saiba que quando eu enviar vocês a Timóteo, é como se eu mesmo estivesse entre vocês. Ele tem o mesmo propósito. Então, Paulo tinha plena convicção de que Timóteo iria ajudá-los exatamente como ele faria. Timóteo cuidava dos interesses dos filipenses de maneira sincera e verdadeira, tal como o próprio apóstolo o faria. Paulo tinha conhecido Timóteo, meus irmãos, é importante nós entendermos o contexto, quando ele pregou a primeira vez em Listra.
E depois e isso está relatado lá em Atos, no capítulo 14, também no capítulo 16, e depois ele provavelmente, ao perceber a firmeza desse jovem Timóteo, ele o convidou para fazer parte da sua equipe missionária, acompanhando a partir da metade da sua primeira viagem missionária. Mas é importante nós destacarmos aqui que Paulo, primeiro, ele passou muito tempo com Timóteo. Ele ensinou Timóteo a palavra de Deus, ele esperou até que Timóteo criasse uma certa maturidade, para só depois Timóteo pudesse estar desenvolvendo o seu ministério. Então Paulo, ele treina Timóteo, ele ensina a Timóteo, ele faz com que aquele jovem que antes era imaturo, tímido, pudesse amadurecer, pudesse crescer diante do Senhor. O fato é que Timóteo se tornou seu fiel companheiro, eles se tornaram grandes amigos. Timóteo também, ele teve uma avó muito piedosa, nós vimos inclusive na leitura, na liturgia, ele tinha uma avó muito piedosa, e desde a infância ele teve o privilégio de conhecer a palavra de Deus, por intermédio da sua avó e também por intermédio da sua mãe. Mesmo o seu pai sendo um grego, um pagão, mas ele pôde aprender a palavra de Deus desde a infância, por intermédio da sua avó piedosa e de também ter uma mãe piedosa. Sua avó Lloyd e sua mãe Eunice o ensinaram a andar nos caminhos do Senhor. E ele se tornou então pastor e aprendeu mais a respeito da palavra por intermédio do apóstolo Paulo. Ajudou o apóstolo Paulo na escrita de pelo menos 5 de suas cartas. O apóstolo Paulo ia citando para ele e ele ia escrevendo as cartas. Então ele foi um cooperador do apóstolo Paulo, inclusive nas escritas de algumas das suas cartas. E ao escrever para Timóteo posteriormente, Paulo o chamaria de amado filho, amado e fiel. Timóteo não buscava os próprios interesses e vantagens pessoais, ele se preocupava com os crentes, inclusive com os filipenses. Ele tinha cuidado pastoral e era consagrado a Deus, mas Paulo dá um segundo motivo pelo qual ele enviaria Timóteo, exatamente o seu interesse pela causa de Cristo. Ao contrário de outros supostos obreiros, que Paulo aqui nem ao menos chega a citar os nomes, mas que estavam mais preocupados consigo próprios do que com o evangelho, Timóteo havia deixado seus direitos de lado para concentrar sua atenção na obra do Senhor, naquilo que dizia a respeito a Cristo. Timóteo tinha o coração na obra do Senhor, Timóteo estava preocupado com os interesses do Senhor e não com a sua própria vida. Timóteo tinha se colocado totalmente nas mãos do Senhor. Ele reconhecia a importância de trabalhar na obra de Deus. Ele queria trabalhar para Cristo. Ele vivia para Cristo. Ele aprendeu muito bem com o apóstolo Paulo. Ele seguiu o exemplo do seu mestre humano, que era Paulo no caso. Mas no versículo 22, Paulo dá um terceiro motivo para enviar Timóteo até eles, que era o seu caráter reto. Versículo 22, e conheceis o seu caráter aprovado, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao Pai. Esses 3 motivos, irmãos, e podemos, eu estou resumindo aqui, mas podemos pegar até mais outros, percebermos outros motivos aqui no texto, mas esses 3 motivos eles estão interligados. Paulo confiava plenamente em Timóteo, e é importante nós entendermos a figura que ele usa aqui, de que Timóteo tinha sido provado. Naquela época, quando alguém duvidava se uma moeda era de prata ou não, a pessoa deixava essa moeda cair no chão, em um chão de mármore, e pelo seu barulho a pessoa sabia se aquela moeda era de prata ou de mármore, e ali aquela moeda seria rejeitada, descartada, se ela não fosse de prata, se ela fosse de mármore.
Então, a pessoa chegaria a essa conclusão, se a moeda seria de prata ou de chumbo, perdoe, não de mármore, de prata ou de chumbo, se ela valia alguma coisa, se ela tinha um valor, ou se ela não valia absolutamente nada. E Paulo usa essa figura, conhecida por eles, afirmando que Timóteo havia sido testado e aprovado. Tal como a moeda é testada e aprovada, Timóteo, por intermédio do seu trabalho, da sua obra, ele tinha demonstrado de que ele tinha um caráter aprovado, de que o seu caráter era verdadeiro, de que não havia falsidade na sua sinceridade diante de Deus, na sua vida diante do Senhor. Ele era sincero, ele era verdadeiro, ele era alguém em quem se podia confiar. Ele tinha servido com Paulo, ele tinha amadurecido, tinha demonstrado um caráter reto, e Paulo ainda declara que Timóteo serviu ao evangelho com ele como um filho junto ao seu pai. Ao que tudo indica, nesta época, o pai de Timóteo já tinha morrido, mas o pai dele era um grego, pagão, e é possível que ele nem tenha se convertido, nós não sabemos, não há relato, mas o fato é que Timóteo foi um filho para Paulo, no sentido espiritual, mas podemos pensar, imaginar em todos os aspectos, que Paulo de fato cuidou de Timóteo, tratou Timóteo sempre como um filho, e assim pôde ensinar os caminhos do Senhor para ele. Ele já tinha ouvido por intermédio da sua avó, da sua mãe, mas ele pôde ter um mentor espiritual, o apóstolo Paulo, que o ensinou e que pôde perceber os frutos na vida de Timóteo a cada dia, a cada momento que eles passavam juntos. Timóteo demonstrou um caráter provado na prática. Diante das dificuldades, diante das lutas, ele estava diante de Paulo, ele não abandonou Paulo como muitos outros homens fizeram, ele permaneceu ao lado de Paulo. Eles tinham um vínculo profundo, mas esse vínculo estava relacionado ao serviço do Senhor, à obra de Deus, ao amor por Cristo Jesus. Eles estavam unidos no mesmo propósito. E ele se submetia voluntariamente à causa de Cristo. Ele servia a seu mestre Jesus de forma leal. Ele amava a obra de Cristo. Timóteo aqui já era um líder maduro. Embora ele tivesse... Paulo o considerava ainda jovem, ele devia ter aproximadamente uns 35 anos, mas ele já tinha muita maturidade cristã. Posteriormente, Paulo escreveria para Timóteo continuar se apresentando como servo provado. Timóteo já era aprovado, mas precisava continuar buscando essa aprovação de Deus. Em outras palavras, apesar de todos os elogios que Paulo faz a Timóteo aqui, ele vai deixar claro posteriormente, muitos anos depois, que Timóteo precisava continuar crescendo espiritualmente, que não existe essa ideia de que o crente chega em um patamar da sua vida em que ele não precisa mais crescer, mas ele precisa continuar se consagrando a Deus, precisa continuar sendo aprovado pelo Senhor, precisa continuar tendo um caráter correto diante do Senhor. Então nós percebemos alguns princípios importantíssimos aqui, através da vida de Paulo e também de Timóteo. Paulo pretendia enviá-lo depois de resolver certas questões, precisando tê-lo ainda do seu lado. Provavelmente questões relacionadas à sua prisão, e Paulo, ele também tinha a expectativa de que ele poderia ser solto e pudesse posteriormente visitar os filipenses também. Ele não conhecia o seu futuro, mas ele sabia que estava nas mãos de Deus e que haveria a possibilidade de ele ser solto e visitar os filipenses, o que de fato provavelmente veio a acontecer posteriormente. Irmãos, é um privilégio maravilhoso aprender da palavra de Deus desde criança. É possível, na verdade, alguns de vocês que estão ouvindo a mensagem nesse momento, teve o privilégio de nascer em um lar genuinamente cristão, pôde desde criança aprender a palavra de Deus, por intermédio talvez da mãe, ou do pai, ou dos pais, do pai e da mãe.
É possível que alguns de vocês também, mesmo não tendo nascido em um lar cristão, mas desde pequeno estiveram na igreja, puderam aprender a palavra de Deus por intermédio de irmãos maduros, de pais espirituais, mães espirituais. Eu tive o privilégio de conhecer ao Senhor genuinamente aos 16 anos, embora já tivesse ouvido a respeito do Senhor, mas tive o privilégio de entregar minha vida totalmente nas mãos do Senhor, quando o Senhor me convenceu dos meus pecados, quando eu tinha 16 anos, se deu a minha conversão. Mas, meus irmãos, que maravilha conhecermos a Cristo, que maravilha sermos transformados pelo Senhor. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para a nossa reflexão. Será que Cristo pode dizer que nós fomos provados e aprovados agindo com sinceridade? Nos enviando para cuidar dos interesses de cristãos necessitados? Será que Cristo pode olhar para a vida de cada um de nós e dizer isso? E fazer isso? Independente da idade que tenhamos aprendido de Cristo, conhecido a Cristo, tido a nossa vida transformada por Ele, nós precisamos continuar aprendendo sobre Ele e sendo homens e mulheres de Deus. Será que a opinião de Paulo, e não apenas de Paulo, mas de Cristo, com relação a nós, seria a vida de servos e servas consagrados a Deus, provados por Deus? Deus se preocupa tanto conosco que sempre colocou servos e servas fiéis para pregar o Evangelho a nós e nos ajudar em nossa vida cristã, mas nós também temos responsabilidade de continuarmos agindo como homens e mulheres de Deus. É o mais importante nas nossas vidas, como servos fiéis ao Senhor. Por isso é necessário colocarmos a mão no arado e de maneira sincera buscarmos os interesses do Senhor. Buscarmos os interesses dos nossos irmãos, inclusive daqueles irmãos que estão longe de nós, não apenas na igreja local, mas buscarmos os interesses da igreja como um todo, do reino de Deus. Temos que nos colocarmos ou estarmos nas mãos do Senhor para fazermos o que tiver ao nosso alcance para o bem dos nossos irmãos que estão espalhados por este mundo. É isso que o Senhor requer de cada um de nós. Há cristãos com as mais variadas necessidades espalhados pelo mundo. E para isso precisamos, em primeiro lugar, buscar os interesses do Senhor. Os interesses do reino de Deus. O eis-me aqui precisa ser uma realidade em nossas vidas. Eis-me aqui, Senhor. Estou pronto para fazer o que queres, Senhor. É possível que nós cantemos, que as nossas palavras sejam mentira, e não palavras sinceras. Estou pronto de fato, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Isso precisa ser realidade em nossas vidas. Precisa ser algo sincero, que sai dos nossos lábios, mas que venha do mais profundo de nossos corações. Dessa forma, a nossa preocupação será com a obra de Deus como um todo, o que envolve também levar o Evangelho para aqueles que estão perdidos. E para que isso aconteça, é necessário termos um caráter aprovado, um caráter reto, não aos olhos humanos, mas aos olhos do Senhor, que conhece o mais profundo do nosso coração. Busquemos uma vida de submissão ao Senhor e aqueles servos que nos lideram, nos consagrando a Deus a cada dia, não cruzando os braços, mas fazendo a obra do Senhor com fidelidade, nos dispondo a fazê-la com alegria. Isso vale para cada um de nós, não importa a idade que temos, podemos nos colocar nas mãos de Deus. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, todos nós podemos nos colocar nas mãos de Deus para fazer a obra do Senhor. Agindo assim, nós estaremos seguindo não apenas o exemplo de Paulo, de Timóteo, mas acima de tudo, o exemplo de Cristo Jesus. Que sempre, mesmo sendo Deus, Jesus era o Deus conosco, mesmo sendo Deus, Ele nunca não veio a esse mundo para buscar os seus próprios interesses,
Ele poderia ter ficado na glória, mas ele veio a esse mundo para buscar os interesses do Pai e para buscar os interesses dos seus ouvintes, que careciam de salvação, buscar os nossos interesses. Nós é que precisávamos do Senhor, que precisamos de Jesus. Jesus não precisa de ninguém. E ele cumpriu a sua dificílima tarefa com um caráter aprovado, pois ele nunca pecou. Ele obedeceu ao Pai até o final, e ele continua nos ajudando, nos capacitando em tudo. É importante olharmos para o exemplo de Cristo. Mas é importante nós cooperarmos corretamente na obra do Senhor. Para fazermos isso, é necessário também honrar aqueles que são servos dedicados e amorosos, honrando aqueles que são servos dedicados e amorosos. Mas nós vamos perceber que a honra, em primeiro lugar, é para o nosso Deus. Após falar a respeito de Timóteo, Paulo fala sobre Epafrodito, um nome não muito comum, um nome diferente, mas esse homem temos lições preciosas por intermédio da vida dele. Irmãos, nós temos esse trecho aqui, mais um versículo no capítulo 1, em que Paulo fala a respeito de Epafrodito. Mas nesses poucos versículos, nós temos ensinamentos preciosos de um homem, um servo de Deus consagrado a Deus, dedicado à obra do Senhor. Então, logo após falar sobre Timóteo, Paulo afirma que não os visitaria de imediato, mas ele fala a respeito do envio de Epafrodito. E Epafrodito é citado apenas nessa carta, como eu disse. Não é citado em mais nenhum lugar. Não há muitos detalhes sobre ele. Nós não sabemos quem foi sua família, não sabemos se ele era jovem, quantos anos ele tinha, se ele era mais idoso, não sabemos como se deu a sua conversão, porém, Paulo informa e enfatiza se tratar de um homem extraordinário. Seu nome, inclusive, significa amável. Ele era um homem extremamente amável para com todos. Primeiramente, Paulo chama de irmão, mas também o chama de cooperador, que tem a ideia de alguém que trabalha do lado. Paulo está dizendo, Epafrodito, ele está do meu lado. Ele é aquele que está trabalhando junto comigo, que mantém o mesmo foco. Tenho certeza que vocês me enviaram ele para que ele pudesse trazer uma oferta e me assistir aqui, me ajudar, e ele de fato tem feito isso, Filipenses. Ele tem sido um servo que está do meu lado, que está sempre pronto para me ajudar. Ele é um cooperador, ele tem dado as mãos a mim. Ele tem tido o mesmo foco que eu. Epafrodito estava unido a Paulo não apenas pela fé como irmão, mas também no trabalho como um cooperador. Paulo não trata Epafrodito como alguém inferior ou superior, mas como alguém igual a ele. O grande apóstolo Paulo, falar de Epafrodito, um irmão enviado da igreja de Filipos, e ele trata aquele irmão como seu igual. Alguém que está no mesmo patamar que ele. É o meu companheiro. E a expressão traduzida aqui como auxiliar, ele vai dizer, versículo 25, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Perceba alguns detalhes importantíssimos aqui, meus irmãos. Ele está falando de Epafrodito, e quando ele fala de auxiliar, traz a ideia de que por intermédio de Epafrodito os filipenses prestavam um serviço sagrado. Auxiliar aqui, essa palavra, ela vem da palavra grega liturgia. Liturgia, nós falamos aqui no culto, a liturgia, a ordem do culto, mas na verdade essa palavra é muito mais rica. Liturgia significa um serviço sagrado, prestado a Deus.
Significa se colocar completamente nas mãos de Deus. Você está prestando culto a Deus, você está colocando a sua vida nas mãos do Senhor. Em outras palavras, Paulo está dizendo: saibam, filipenses, reconheçam que Epafrodito, o trabalho que ele tem feito aqui, em meu favor, tem sido um trabalho sagrado. Ele tem se consagrado a Deus, e tudo que ele faz é um verdadeiro culto a Deus. Ele não está dividindo a situação em sagrado, secular, mas tudo que ele faz, ele tem o entendimento de que é para a glória de Deus, é para a honra de Deus. A vida de Epafrodito é um verdadeiro culto a Deus em tudo que ele faz, inclusive no auxílio que ele tem me dado. Perceba, irmãos, o quanto esse homem era consagrado a Deus. Ele estava preocupado com a causa de Cristo, ele se colocou à disposição para levar a oferta dos filipenses a Paulo, e essa viagem foi uma viagem muito perigosa, era uma viagem difícil. Havia perigos de salteadores, havia perigo de ele ficar doente. Como de fato ele veio a ficar, nós não sabemos se ele ficou doente durante o período que ele estava na prisão, ou se ele ficou doente durante a sua viagem, mas Paulo também o chama de companheiro de lutas, um companheiro de batalhas. Paulo está dizendo, ele é um soldado junto comigo, ele está nessa batalha do meu lado. Nós estamos juntos, nós lutamos pela causa do Evangelho. Ele não apenas me auxilia, mas ele está pronto para lutar ao meu lado. Ele é um guerreiro espiritual a serviço do Senhor. Então, meus irmãos, o que Paulo estava dizendo aqui era o seguinte: olha, saibam que Epafrodito de fato é um servo consagrado a Deus. Ele fala tudo isso porque ele precisava dizer que iria enviá-lo de volta. Os filipenses enviaram, ele foi o mensageiro da igreja de Filipos, não apenas para levar a oferta a Paulo, mas para também ficar um tempo ali assistindo Paulo, o ajudando na sua obra ali na prisão. E Paulo agora, por conta da sua doença, precisa enviá-lo de volta aos filipenses, mas ele quer deixar claro que ele cumpriu o papel dele, que ele o ajudou para que ele pudesse assim exortá-los a recebê-lo corretamente, a não acharem que o trabalho dele foi frustrado. Então ele enfatiza tudo que Epafrodito tinha feito por ele, todo o seu empenho na obra do Senhor, e afirma que ele ficou doente. E ele chega a enfatizar que foi uma doença mortal. Em outras palavras, Paulo está dizendo: vocês ficaram sabendo que Epafrodito ficou doente, e saiba que ele ficou mesmo, e foi uma doença gravíssima, mas Deus cuidou dele. Deus cuidou dele. Deus preservou a vida dele. E ele continuou trabalhando aqui comigo. O provável é que Epafrodito queria permanecer ali, mas Paulo quer deixar claro que ele não está abandonando o barco. Ele vai retornar porque ele se preocupa com Paulo, mas ele se preocupa também com os filipenses. Perceba o que ele vai dizer aqui: julguei todavia necessário mandar-te Epafrodito por um lado, meu companheiro, tal, e aí versículo 26, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu, e com efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Mesmo diante dessa situação, Paulo está louvando e engrandecendo a Deus, e a ideia aqui de que Timóteo ficou angustiado, o que ele está dizendo é o seguinte: quando Timóteo não perdoa Epafrodito, quando Epafrodito ficou angustiado, na verdade a ideia aqui é que ele ficou aflito. Quando ele ficou sabendo que os filipenses já conheciam a sua situação da sua doença, aquilo deixou profundamente angustiado, aquilo deixou aflito. E a palavra que Paulo usa aqui para falar da sua angústia, da sua aflição, da sua preocupação, é a mesma palavra usada nos evangelhos para falar de quando Jesus ficou angustiado ao saber da sua morte,
Ao saber do que o esperava, Jesus ficou profundamente angustiado. Ele ficou numa profunda aflição, tanto que ele chegou a suar gotas de sangue. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, Epafrodito, ele se preocupou muito comigo, mas ele também está tão preocupado com vocês, que ele ficou aflito, que ele quer ir até vocês, para que vocês fiquem tranquilos, e saibam que ele está bem, que Deus cuidou dele. Por isso é necessário que ele vá de volta, que eu o envie de volta, para que ele possa tranquilizar o coração de vocês. E Deus cuidou dele de tal forma para que eu não acrescentasse mais tristeza a mim. Então Deus foi muito bondoso para comigo. Mesmo diante dessa situação, Deus esteve no controle, de forma que eu permaneço feliz. Que eu sei que a obra do Senhor continua, e eu sei que Epafrodito irá até vocês e continuará fazendo a obra do Senhor diante de vocês. Por isso que eu estou me apressando em enviá-lo até vocês. E aí, por isso, irmãos, ele fecha dizendo para que eles o recebessem corretamente. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, honrai sempre a homens como a este, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Filipenses, recebam Epafrodito de volta, com todo carinho, com todo respeito, com toda a honra, porque ele estava disposto a dar a própria vida por mim e por vocês. Ele tem um coração na obra do Senhor. Então Paulo aqui diz que eles deveriam honrar a ele. Honrar no sentido de tratá-lo com respeito, com dignidade. Porque ele sabia que Epafrodito não ia se gloriar com aquilo. Ele sabia que em última instância a glória era do Senhor, mas que ele deveria ser tratado com respeito, com honra, com amor. Recebei ele, como se vocês estivessem recebendo a mim mesmo. Não achem que ele falhou. Na verdade, ele fez tudo o que estava ao alcance dele, pela obra do Senhor. Ele enfatiza, portanto, o total compromisso de Epafrodito com o reino de Deus, com a causa de Cristo. Na igreja, nós devemos trabalhar lado a lado como uma equipe. Na obra do Senhor não existe essa ideia de que uma pessoa é mais importante do que a outra, de que alguém é indispensável. Infelizmente, no decorrer da história, tem havido essa tendência de hierarquia na igreja. No catolicismo há o Papa, os bispos, cardeais, padres. Na igreja evangélica atual há até mesmo apóstolos, bispos, e alguns que, embora não sejam denominados assim, mas na verdade são donos de igrejas. A igreja é praticamente daquela pessoa, daquele suposto pastor, líder, apóstolo. Porém, não é este o tipo de cristianismo correto. Não pode haver essa questão de hierarquia, até mesmo porque nós temos, muitas vezes temos essa tendência. Lógico que na igreja existem diferentes funções, todas são importantes, mas muitas vezes nós temos essa tendência de criar hierarquia na igreja. É possível que você pense, quem é o mais importante na igreja? É o pastor, aí abaixo dele os presbíteros, depois os diáconos, aí mais abaixo os líderes, e mais abaixo o povo como um todo, os demais irmãos. Na igreja não existe isso. Na igreja todos estão no mesmo patamar. Existem diferenças de funções, mas não de importância. Todos têm a sua importância porque fazemos para a glória de Cristo, e é o Senhor que está dirigindo todas as coisas. Ninguém pode pensar que é superior na igreja. Ninguém é superior, somos todos iguais. O pastor não pode fazer nada sozinho, nem o presbítero, nem o diácono. Nós somos dependentes uns dos outros, tanto que o Senhor usa a ideia do corpo para demonstrar que todos os membros, cada membro depende totalmente dos outros membros, e todos nós dependemos da cabeça, que na verdade é Cristo Jesus. Dependemos do cérebro, daquele que comanda, que cuida de tudo.
É necessário apoiarmos o trabalho lado a lado com os nossos irmãos, com os nossos líderes, em favor do reino de Deus, ensinando a palavra, evangelizando, ajudando os necessitados. Oremos e lutemos com o fim de sermos homens e mulheres que se levantam no meio da igreja para renunciar os próprios interesses e lutarem pelos interesses do Senhor, que não tem vergonha de dizer: eu sou crente, eu sou servo de Deus, eu amo o Senhor e eu renuncio às coisas que esse mundo tem para oferecer. Tudo que formos fazer precisa ser realizado com dedicação e com esforço. Não podemos fazer a obra do Senhor de qualquer forma, de qualquer maneira, mas tudo também tem que ser com amor. O amor faz toda a diferença. Amor por Deus, amor pelos nossos irmãos, amor pela liderança, amor por cada um. Temos que estar dispostos até mesmo a pagar o preço pelo Evangelho, acolhendo e ajudando alegremente aqueles que têm que pagar o preço também. No decorrer da história, meus irmãos, muitos homens, muitas mulheres arriscaram a própria vida pela obra do Senhor. Muitos perderam a própria vida. Na igreja primitiva, muitos não apenas arriscaram a vida, como morreram por causa do Evangelho. Não renunciaram a Cristo. Foram até o fim. Perderam bens, perderam família e perderam inclusive a vida. Quando nós caminhamos um pouco mais na igreja, nós vamos ver outros exemplos que sofreram, que morreram. E nós chegamos na época da Reforma Protestante. O reformador Lutero, ele foi perseguido e quase morto só porque quis reformar a igreja. Ou na verdade, ele não queria criar uma nova igreja, uma nova religião, ele queria reformar a igreja, porque ela estava cheia de erros, porque ela tinha se afastado da Bíblia, mas ele foi perseguido. Outros reformadores e cristãos foram perseguidos, foram mortos. E nós caminhamos um pouquinho mais na história, e nós chegamos no missionário Simonton, americano, que tinha o desejo de ir de ser pastor. Depois no seminário ele sentiu o desejo de ser missionário. A princípio ele tinha a ideia de ir para um outro país, mas depois Deus conduziu todos os detalhes para que ele pudesse vir para o Brasil. Com apenas 26 anos, ele deixou seus amigos, sua terra natal, os Estados Unidos, e veio pregar o Evangelho no Brasil. Aqui ele enfrentou muitas dificuldades. Ele não sabia falar o português, apenas o inglês, mas ele veio. A princípio ele teve que pregar para poucas pessoas que conheciam, que sabiam falar o inglês, mas ele foi se esforçando. Além de todas as dificuldades que ele passou, depois de algum tempo ele se casou. A sua esposa fica grávida, e durante o parto, ela vem a morrer. Nasce então a sua única filha, e por conta de toda a obra missionária, ele não tinha como ficar cuidando da filha, e a sua filha é criada pela tia, pela irmã de Simonton. Com 34 anos, sendo 8 anos dedicado à obra missionária aqui no Brasil, ele morre de febre amarela. E ele já sabia de toda a doença, de toda a dificuldade que havia aqui, mas ele continuou pregando o Evangelho, se colocou nas mãos do Senhor, e há apenas 8 anos ele foi usado por Deus de uma forma extraordinária aqui no Brasil. E nós, presbiterianos e também muitos outros evangélicos cristãos, ainda são alvos de toda essa herança deixada por esse servo de Deus fiel, Simonton. Nesse pequeno período, ele realizou um grande trabalho em nosso país, conforme nós podemos ver no seu diário e também em outros livros de história que contam a sua história. Irmãos, nós poderíamos dar muitos outros exemplos aqui, de pessoas, homens, mulheres de Deus, que sempre batalharam pela fé, mas a obra do Senhor precisa continuar, e ela precisa continuar comigo, ela precisa continuar por intermédio de você. Nós precisamos apoiar uns aos outros e honrar os servos do Senhor que têm feito a obra do Senhor. Nós devemos honrar, porque assim nós estaremos honrando ao próprio Deus.
Nós devemos apoiar aqueles que estão na linha de frente. Tem alguns missionários que estão pregando o evangelho em alguns países e o seu nome não pode ser nem anunciado. Tamanho perigo que estar em determinadas pátrias. Que nós possamos seguir o exemplo daqueles que têm trabalhado fielmente, mas que, mais uma vez eu volto a repetir, sigamos o exemplo do Senhor Jesus. Jesus viveu 3 anos pregando sobre o reino de Deus. Ele sabia desde o início todas as dificuldades pelas quais passaria. Ele sabia que fim o aguardava, mas ele continuou firme, perseverante, até finalmente vir a morrer numa cruz. Portanto, meus irmãos, vale a pena continuarmos fazendo a obra do Senhor. Que continuemos fazendo isso, que continuemos agora, nesse período de pandemia, continuemos com sabedoria, com discernimento, com criatividade, anunciando o Evangelho do Senhor, fazendo diferença, e que depois, quando essa situação passar, e nós retornarmos para a igreja, para a nossa vida normal, que possamos continuar firmes, inabaláveis, fazendo a obra do Senhor e apoiando aqueles que estão à frente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente. Amém. Irmãos, diante dessa palavra, cantemos o hino 312, Há Trabalho Certo. Vamos cantar esse hino que fala sobre o nosso trabalho, a nossa cooperação na obra do Senhor. Hino 312. Quantos que precisam de consolação, como Cristo os ama, faz-os entender, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Oh, Jesus é
Oremos. Agradecemos, Senhor, pelo privilégio de prestarmos culto a Ti, de ouvirmos a Tua palavra. Pedimos, ajuda cada um de nós a trabalharmos pelo Senhor fielmente, prontamente, confiados na Tua própria capacitação. Sê com cada um de nós. Fortalece-nos a cada dia. Que trabalhemos com comunhão, com união, com alegria, com fidelidade. Que não seja apenas por obrigação, mas que seja um prazer. Dá-nos sabedoria e discernimento a cada dia. Abençoa cada um dos teus servos que tem proclamado o teu evangelho, que tem feito a tua obra, principalmente aqueles que têm sofrido mais, têm passado por lutas terríveis, perseguições, doenças. Cuida de cada um, sustenta e abençoa para que cada um de nós da tua igreja possamos colocar a mão no arado, possamos estar unidos no mesmo propósito. Abençoa a nossa semana, cuida de cada família, supre cada necessidade, abençoa aqueles que estão participando desse culto, aqueles que estão nos visitando virtualmente, cuida de cada um. Agradecemos por tudo, Senhor, por este culto, pelo teu sustento. No nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as consolações, a comunhão e o poder do Espírito, seja sobre todos vós, povo de Deus presente aqui, sobre toda a face da terra, e todos aqueles que estão nos seus lares, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus por mais momento de culto, porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou, nos fortaleceu. Deus abençoe a sua família, agradeço a todos que estão participando conosco desse culto, aqueles que estão nos visitando virtualmente, esperamos que em breve possam nos visitar pessoalmente aqui na igreja também, que Deus conceda uma semana abençoada a cada um, a cada família, a cada um dos irmãos. Quero convidá-los, porque durante a semana nós teremos outras atividades. Às segundas-feiras, às 15 horas, nós temos tido as devocionais por intermédio do nosso irmão presbítero Luiz. Cada segunda-feira tem trazido devocionais mais edificantes, então estejamos atentos lá por intermédio do Facebook do nosso irmão. Aqueles que não puderem assistir às 15 horas, posteriormente será colocado também no grupo Facebook da igreja, e que estejamos assim participando desses momentos, ouvindo a palavra de Deus. No decorrer da semana teremos o estudo bíblico no Sermão do Monte também. E queremos o conselho da igreja, nós faremos essa semana uma reunião de oração também, na quarta-feira às 20 horas, e queremos convidar a junta diaconal e ao PH, os homens da igreja como um todo, para que participem conosco desta reunião de oração. Peço que os irmãos, por favor, que puderem participar, entrem em contato amanhã ou terça-feira com o nosso irmão presbítero Sidney, que ele vai explicar a plataforma que nós iremos usar, os detalhes para que possamos assim participar desse momento, e cremos que será bênção. A SAF, as mulheres da igreja já têm feito reuniões de oração também, por intermédio do WhatsApp, tem sido bênção, e que assim nós possamos continuar firmes e fortes, e outras atividades mais que nós pretendemos fazer online também. Peço que os irmãos aguardem, no decorrer da semana nós vamos dando mais informações, e fiquem firmes aí, firmados no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa semana a todos. Os irmãos que precisarem de algum apoio, de alguma palavra, de algum aconselhamento, podem nos ligar, entrar em contato, para que possamos continuar caminhando juntos. Que Deus continue abençoando a sua vida. Uma ótima semana, um abraço virtual a todos. Fiquem com Deus.